aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje ainda será a continuidade com superando as crises no relacionamento. E acho oportuno a gente falar um pouquinho das dificuldades do diálogo. Muitas vezes dentro dos relacionamentos, dentro dos nossos casamentos, como são as queixas entre esses casais dizendo: parece que meu marido, parece que a minha esposa não me entende. A gente, toda vez que senta para conversar, a gente sempre acaba brigando. Não chegamos, parece, nunca a nenhum acordo. Então, quer saber? A gente entrou numa fase que já não conversamos mais. Por quê? Porque já que é para brigar, é melhor então ficarmos em trégua pela via do silêncio. Bom, se é uma estratégia de vocês, espero que pelo menos seja uma estratégia temporária, porque também não é possível que nós fiquemos a vida inteira dentro dos nossos relacionamentos, principalmente dentro das nossas famílias, em silêncio, tá? Então é óbvio que a gente entende que na prática tem muitas vezes que nós nos silenciamos, mas se isso se estende demais, se essa é uma decisão do coração de vocês, onde existe o firme propósito de não mais conversar, bom, é óbvio que isso não é um bom sinal. E bom, a boa notícia é que você aí, pois bem, faz parte das estatísticas de mais de 50% dos casais que têm como elemento principal dos seus desentendimentos a dificuldade com os diálogos. Então, infelizmente, essa é uma estatística, se você faz parte dela, sim, nada de novo. Agora, a novidade está quando nós somos capazes de identificar as coisas que estão envolvendo as dificuldades na comunicação, a dificuldade na maneira como que a gente tem de conversar, quais são aqueles assuntos mais complicados que geram mais feridas. Muitas vezes você vai conversar assuntos polêmicos como, sei lá, tudo que envolve os seus afetos, às vezes histórias do passado, que envolve suspeitas de traição, suspeitas de o amor que está diminuindo, às vezes na dificuldade familiar, na educação dos seus filhos, né? Você vai deixando a onda rolar, porque na hora que eu vou discutir a maneira como eu vou educar, bom, eu não tenho livre acesso, a conversa não é espontânea nem fecunda. Então, existem temáticas, né? Vamos lembrar que a gente não está partindo do ponto dos casamentos perfeitos e dos relacionamentos perfeitos. A gente tem que ser prático. Entender que, em se tratando de dois seres humanos, onde a gente parte do ponto que um ser humano já é complicado, imagina quando estão duas pessoas juntas tentando chegar em acordos comuns. Por isso que ao longo de todo esse percurso com os relacionamentos, como é importante a gente se dar conta sim, que os relacionamentos eles têm que estar dentro de um terreno sólido, carregado dos valores que vão funcionar como aqueles instrumentos de apoio e que vão dar a segurança para o casal. Porque os conflitos, gente, as imperfeições, elas vão aparecendo e muitas vezes aparecendo da maneira mais trágica possível. Se a gente olhar de perto e falar que eu vou encerrar um relacionamento, eu vou pedir um divórcio porque eu não consigo conversar, quando a gente ouve isso de fora, isso imediatamente surge na nossa consciência como uma coisa muito pequena. Isso é um detalhe, isso é quase que uma estupidez, você encerrar um relacionamento porque estamos descobrindo que não damos conta de dialogar. Por isso que antes de qualquer decisão, quando nós identificamos essa questão com o diálogo, a gente sempre começa a tentar identificar o que está acontecendo, não olhando para o outro, mas olhando para nós mesmos. Esses dias, estudando um pouquinho o personalismo de Mounier, né? Mounier é um filósofo, né? Pai do personalismo, ele falava de alguns obstáculos da comunicação entre os seres humanos de maneira geral, mas que a gente pode aplicar isso dentro dos nossos relacionamentos e desse segmento com toda a análise existencial. Por quê? Porque são pensamentos que andam muito juntos até. Então, Mounier, que vai estar privilegiando a pessoa, vai estar lembrando para nós que existem algumas coisas na nossa natureza que geram impedimentos para uma comunicação. Então, o que ele está dizendo
que é importante que a gente se dê conta que quando a gente vai em direção a alguém para conversar, se a gente não tomar cuidado, existem naturalmente mais impedimentos do que favorecimentos. Ele usa termos técnicos e densos, mas ele fala que é muito difícil uma mera coincidência, uma total coincidência no momento que você vai conversar com alguém. Trocando em miúdos, ou seja, quando você vai conversar com alguém e cria uma expectativa de que essa pessoa vai entender exatamente as palavras que você vai estar falando, vai estar entendendo todas as suas intenções, e mais ainda, às vezes você está caindo muito no egoísmo, você acha que a pessoa só deve falar aquilo que antes você quer ouvir. Então isso é um obstáculo. Não há coincidência perfeita no momento em que nós estamos conversando. Por isso que é muito natural, dependendo do contexto que você estiver dentro do seu relacionamento, você vê um natural desconforto dentro desse diálogo. E também ele vem lembrar uma coisa que é muito interessante de ser falada. Existe em nós uma natural resistência de superar a diferença no momento em que nós estamos dentro do diálogo. O que fazer quando eu escuto algo e que aquele algo sim me incomoda? O Nier está lembrando, é natural em nós uma resistência em querer superar. Se a gente fosse resumir todo esse contexto da obra de Monier em relação aos obstáculos do diálogo, ele, de algum modo, está dizendo, existe em nós um egoísmo. Quando nós olhamos de perto as dificuldades, a mente sensível, a consciência honesta, ela vai admitir, sim, grande parte dessas dificuldades estão acontecendo porque existe uma inclinação em mim para o egoísmo. De eu falar e pronunciar as minhas palavras como se fossem verdades eternas pelo simples fato de que são palavras que saem da minha boca. E quando eu escuto uma pessoa e que aquilo dói no meu ouvido, a minha inclinação é dizer, ela está errada, porque essa fala me incomoda. Nós precisamos superar esse contexto. É importante e possível, se nós lutarmos com coragem e sair dessas nossas inclinações para o egoísmo, nós podemos sim ampliar o diálogo, que não é meramente uma comunicação entre duas pessoas. O diálogo aqui ele está sendo referido como o encontro. A palavra diálogo, ela tem origem grega, que é o encontro através do uso da razão. Esse termo dia é um prefixo que significa através de, a partir do qual. E logos, né, do diálogo, do logos é verbo, é discurso. Então, é o encontro com alguém a partir do bom uso da minha inteligência. E nós precisamos... E aqui é a péssima notícia, gente. A gente precisa ser e usar a nossa inteligência para que haja um diálogo fecundo, a começar, se estamos nas crises de comunicação com o outro, fazer uma observação primeiro conosco mesmo. É uma breve reflexão, deem uma pensadinha nisso, a gente se vê num próximo vídeo.